Fala pro de trás agora e pro da frente um pouco aí. Fala graça e paz, irmão. Pastor, na hora do vídeo, corta a transmissão ou não? Na hora que o senhor passar o vídeo? Não. Pode deixar rolar? Pode. Você já parou para pensar no significado dessas duas palavras? Olha, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você. Isso é muito forte. Quando você fala a graça e a paz, você está dizendo assim, ó, a graça, ó, que você receba o que você não merece. Olha que favor, que bênção que é você falar isso para alguém. Porque graça é um favor imerecido. Graça é receber o que nós não merecemos. Justiça é receber o que nós merecemos. Mas graça é receber o que não merecemos, que é tudo de bom, todo o melhor, tudo que vem do... Fica aqui, Fê, um pouquinho ainda. Tudo que é o melhor, o bom, sem que eu mereça. Então, que a graça seja sobre sua vida. Amém? Que o favor de Deus esteja sobre você. Que esse amor do Senhor, que é um amor que não olha para nós na ira dele, esteja sobre você. Então, entendeu um pouquinho melhor agora o que é isso? Então fala assim, que a graça do Senhor esteja sobre você, meu irmão. Fala aí. Amém? Augusto, que a graça do Senhor esteja sobre você. Fala para mim agora, irmão. Aleluia. Tô doido para receber a graça. Doido. E a paz. Não é? A paz que vem do Senhor é aquela que excede todo entendimento. Ou seja, a pessoa está numa tribulação lascada, mas ela está em paz. Você pergunta assim, como é que você está, irmã? Ai, só por Jesus. Mas é só por Jesus mesmo, não tem outro. Respondeu certinho. Mas é aquela vontade de dizer, ai meu Deus, né? Então acabamos trazendo apelidos novos para coisas que queremos dizer. Só Jesus na causa, é verdade. Só Ele. Paz não significa ausência de conflito, ausência de problemas. Paz, espiritualmente falando, significa que mesmo numa chuva de pedras, eu estou confiando no Senhor. Mesmo quando nada parece estar caminhando, resolvendo, mudando, mesmo quando eu sou atacado nos meus pensamentos, mesmo quando as pessoas que estão próximas de mim falam, desiste, larga, abandona, sai, para, não, rebate, revida, eu falo, não vou fazer isso, eu vou fazer o que o Senhor diz para eu fazer. Eu vou resistir. Porque para que meu espírito esteja em paz com Deus e em Deus. Então agora fala assim, ó, que a graça e a paz do Senhor seja sobre você. Fala. Amém. Mas de verdade isso para o seu irmão. Isso é uma declaração de amor pelo seu irmão, pela sua irmã. Amém.
Então, você viu um irmãozinho atribulado, você viu uma irmãzinha que entrou no modo sofrimento, você chega nele e fala: que a graça e a paz seja sobre você. Eu só falei isso, já tem gente chorando. É porque o Espírito Santo sabe que tem gente precisando ser relembrado sobre isso. Você não está sozinho, você não está largado, o Senhor está olhando para você, sim. O Senhor está olhando para você. O Senhor está te vendo. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero ligar com o nosso recado sobre a escola do IFOL. Irmãos, em 2015, eu e a Mil fomos lá para Curitiba. Conhecemos o pastor Cote. E nós ainda tínhamos, olha só, já velhinhos de fé. Nós ainda tínhamos algumas coisas que nos angustiavam, que tiravam a gente do prumo, do centro. Algumas coisas em nós ainda precisavam ser melhor assentadas. E foi essa escola que nos ensinou isso. Foi entender toda a influência da minha família na trajetória da nossa geração. Foi entender toda a influência espiritual que nos rodeava. Foi entender que várias das nossas práticas antigas estavam erradas e estavam gerando um resultado ruim. Então nos dispusemos a aprender isso biblicamente e a fazer caminhos de volta e a consertar coisas no nosso passado, portas que estavam escancaradas, deixando entrar uma série de influências que nós conseguimos ajustar nossas emoções, melhorar o nosso relacionamento entre nós, melhorar o nosso relacionamento com os irmãos, abrir o nosso coração para ter compaixão daqueles que estão sofrendo, entender por que estão sofrendo. Foi essa escola que nos ajudou nisso. Então talvez nessa manhã você desperte para estudar sobre o que está acontecendo com você e sobre como mudar o que está acontecendo com você. Há 40, 50 anos atrás, a palavra de um pai tinha um peso enorme na casa e na família. Hoje já não é tanto assim. 40, 50 anos atrás, a palavra de um pastor tinha um peso enorme na comunidade. Hoje, infelizmente, já não é tão assim. Mas eu me compadeço de ver você sofrer, me compadeço de ver algumas pessoas ainda patinando, me compadeço de ver pessoas se perguntando por que não muda. Por que minha situação não muda? E entra ano, sai ano. E essa escola pode despertar e te ajudar nisso. Então eu seriamente recomendo que você deseje estudar a Bíblia sobre o que acontece com você, sobre como é que você pode sair do que está te prendendo, do que te aprisionou, como você pode se libertar e como você pode ser curado, como você pode entender o outro melhor, como você pode amadurecer. Sabe, em muitos lugares, em muitas situações, nós temos o privilégio de ter algo muito bom conosco, mas nós não valorizamos. Uma parte depende de quem ensina.
Eu concordo com isso. Mas a outra parte depende de quem está sentado ouvindo para valorizar e colocar em prática. Então, a verdade nua e crua é que muita gente tem a opção de mudar e melhorar, mas não exerce essa escolha. Não exerce essa escolha. Fica olhando o tempo, o vento, e as coisas não mudam. Para um pouquinho agora, Fê. Fica olhando o tempo e as coisas não mudam. Por quê? Porque tem uma convicção própria sobre o que acha que é bom e o que não é. Sobre exercer um poder de escolha, sem se submeter a uma autoridade ou a uma direção. Esse é o grande problema do ser humano. Deus falou, não come aquele fruto. O ser humano escolheu comer. Agora, um único fruto tinha 200.000 frutos e não era suficiente. Eu quero comer o que falou que não era para comer. Na minha terra a gente brinca que essa pessoa tem o dedo podre para escolher. Então o nosso problema é nosso dedo podre. Eu escolho coisas erradas, eu escolho não obedecer, eu escolho não ouvir. Ok. Irmãos, Judas teve o melhor pastor dessa terra. Sim ou não? Qual foi o fim dele? Que a minha igreja é ótima, meu pastor é ótimo. Glória a Deus. Que bom que foi graça sobre sua vida. Mas e você? Qual é a sua escolha? Pode tirar o aviso, obrigado. Então, nós vamos ter uma versão da escola agora em maio. Começa 15 de maio. Eu, no seu lugar, faria. Eu, no seu lugar, pegava um caderno novo, uma caneta nova, ia sentar lá e ia de verdade prestar atenção no que o pastor Cote está falando. São videoaulas direto do pastor que fundou a escola. Um dos pastores que mais entende sobre esse assunto. Está aqui, no quarteirão do lado, disponível para você transformar a sua rota de vida. Então pense nisso. Amém, irmãos? Pense na minha fala como alguém que quer abrir um caminho para você novo. Pastor, e no meu caso tem jeito? Todos os casos têm jeito. Por que nós oramos? Nós oramos para mudar as coisas. Não, nós oramos para que nós mudemos diante das situações. Nós oramos para ser encorajados a continuar. Oração é alimento, oração é combustível. Muitas vezes a sua oração não vai mudar a circunstância, não. Algumas pode até ser, mas muitas vezes não vai mudar. Sabe o que vai mudar? A sua maneira de pensar, o seu interior. Você vai atravessar por mares e desertos, mares revoltos e desertos, de uma maneira firme. Caminhar firme. Podendo sofrer qualquer tipo de ataque satânico, podendo sofrer qualquer tipo de bomba, tiro, facada e sobreviver. Eu oro, não muda nada na minha vida. Não é para mudar a sua vida, é para mudar você. Então aprende a orar. Jesus deixou uma oração modelo, sim ou não?
Como é que foi? Então vamos lá, primeira parte. Pai nosso. Para. Pai nosso que estás no céu. Primeira coisa, reconhecimento, louvor, adoração ao Senhor que está no céu. Santificado seja o teu nome. Então que a minha vida santifique o teu nome aqui na terra. Continua. Venha a nós o teu. Tem gente que não imagina nem o que seja isso. Bom, não pediu nada para ele até agora. Vai, venha a nós o teu. A tua vontade, não é a minha. A oração está até agora nada para nós. Vamos, vai. Uau, Senhor, então que o Senhor seja o rei mesmo. Reino fala de um rei. E aí? Uau, alguma coisa para mim. O quê? E tem gente que tem uma lista desse tamanho na oração. Só falou para pedir o pão? Vai. Ai, meu Deus. Ai, tem que voltar no começo. Onde é que parou? Ai, meu Deus. Peraí, pastor, tem que voltar para poder embalar. Vai, começa de novo, então. Pai nosso que estás... Para. Perdoa eu, pai. Tá bom, filho? Tá bom, filha? Desde que? Assim como eu, como nós perdoamos, será que perdoamos? Continua. Então a oração foi 90% sobre ele, 9% sobre o próximo e 1% sobre você. Então se você não entender e essas coisas, você vai sofrer muito. Vem estudar, vem aprender, faz essa escola. Isso vai te ajudar muito. Amém? Passa o vídeo que eu pedi, por favor. Irmãos, eu quero mostrar um videozinho rápido sobre o que está acontecendo agora em Israel. Alguém viu? Levanta a mão. Pouca gente, né? Eu estou passando esse especificamente porque eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Olha aí, essa câmera está pegando a mesquita que está lá em cima no monte, o chamado Monte do Templo, onde os templos foram construídos, os 2 primeiros. E é onde vai ser construído o terceiro. Tem foguete caindo em cima do Monte do Templo. É que até agora o sistema de Israel defendeu. O que está acontecendo? Sempre foi um questionamento meu, Senhor, como que o terceiro templo vai ser construído? Anunciando mesmo aí a velocidade da volta do Senhor, o arrebatamento da igreja. Se lá tem uma mesquita, como é que aquela mesquita vai sair de lá? Aí eu começando a orar, perguntando para Deus, foi vindo na minha mente algumas possibilidades. Bom, uma delas, Israel vai ser atacado, está escrito isso na Bíblia, vai ser atacado fortemente. Então, muito provavelmente, num desses ataques, o sistema de defesa de Israel não vai segurar tanto míssil, tanta coisa. Vai cair um míssil lá no Monte do Templo.
e provavelmente a mesquita vai ser derrubada. Vocês estão vendo essa chuva de mísseis ali? Isso foi ontem. Isso foi ontem. O que você mais gosta de fazer na sua vida? Vou pedir para você mudar de gosto hoje. Começa-se a chegar a Jesus. Seu trabalho está tirando você? Sua casa? Você nem percebeu, mas você tem um ídolo no coração, que Deus está ficando no terceiro, quarto lugar? Muda isso. Os sinais estão muito fortes. Cuidado para Jesus não achar você cuidando de alguma coisa que não foi a obra, as vidas e os perdidos. Cuidado. Eu dedico 10 horas para cuidar de coisas que eu gosto, que eu faço, que eu acho, e que eu me atribuo essa responsabilidade, que isso passou por cima de ficar com o meu Senhor, do meu tempo devocional e de buscar os perdidos. Qual é a minha função aqui? Qual é a minha função aqui na congregação? Dar para você o caminho. Instruir, ajudar, direcionar, corrigir. Qual é a sua função? Ouvir, confirmar na Bíblia e, se tiver coerente o que eu disse, obedecer. Então eu vou te mostrar um negócio aqui, ó. Marcos capítulo 13. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras, que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Falando da destruição do segundo templo aqui. No ano 70, o templo foi destruído. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de frente do templo, que ainda estava em pé na época que Jesus veio, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo lhes começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. A vinda do Senhor Jesus é considerada, metaforicamente, como um parto. As mães que pariram aqui sabem exatamente definir isso que eu vou dizer. Contrações. Então nós temos toda a história até agora, e agora nós chegamos dos 3 anos para cá, no momento em que a terra e os céus estão se movimentando de maneira muito mais rápida, muito mais evidente, muito mais visível. E agora, nestes dias, Israel está à beira de ser colocado como epicentro da Terceira Guerra Mundial. Porque sabe quem atacou Israel agora? O Irã. O Irã é o arqui-inimigo dos Estados Unidos e de Israel. Sabe o que Estados Unidos fez a semana passada? Declarou apoio total, irreversível a Israel. Sabe quem é aliado do Irã? Dona China e Dona Rússia. Sabe que Rússia e China são dos Estados Unidos? Não são amigos.
Então você consegue entender a escalada que isso pode tomar agora? Eu acabei de ler uma reportagem que os Estados Unidos diz que vai interceptar os mísseis do Irã. Acabei de ler na mesma reportagem que o Irã disse assim: Estados Unidos, não se envolvam. Então nós estamos no princípio das dores, no tempo profético. O Covid foi uma contração, porque a Bíblia fala de pestes, doenças e tribulações. A guerra da Rússia com a Ucrânia não acabou até agora. Para uma bombinha da Rússia escapar e cair num outro país da OTAN, e a OTAN toda, que são a união de vários países, entrar na briga com a Rússia, então o cenário está totalmente preparado, irmãos. E a Bíblia diz que Jesus arrebata a igreja antes da grande tribulação. Isso aqui não é grande tribulação ainda. Estamos esperando mais acontecimentos. Um dos acontecimentos que são totalmente claros, né? Um deles que é totalmente claro é o aparecimento do anticristo. E que eu desejo não estar mais aqui quando esse camarada assumir. Então vocês estão entendendo? Por favor, não durma. Por favor, cuidado com o que você está fazendo. Por favor, cuidado com o que está tomando o teu coração. Por favor, cuidado com o que você está tornando especialista. Se torne especialista em ganhar almas para o Senhor. Seja encontrado pelo Senhor no momento da vinda dele, trabalhando para o reino dele. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Você está ouvindo essa palavra hoje. Enquanto estivermos aqui reunidos e não tivermos a notícia que a igreja foi arrebatada, porque eu não quero ter a notícia, eu quero ter sido arrebatado, ainda há tempo. Porque se alguém aqui ficar dessa igreja, vai ter que aprender a ser pastor, porque na tribulação você vai ter que pregar o evangelho. Então aprende agora, pratica agora. Vai cuidar das ovelhas que estão perdidas aí fora. Se envolva. Judas teve o melhor pastor que essa terra já teve. Então não dependia só de Jesus. O Senhor me deu essa paz anos atrás. Senhor, eu estou falando, mas eu estou vendo pouca reação na igreja. Ele disse para mim assim: a sua parte é falar e não é sofrer. Porque se você sofrer, você vai parar de falar. E eu chamei você para falar. Eles é que precisam obedecer. Então eu estou falando. Jesus Cristo não tarda a buscar a sua igreja no arrebatamento. A grande tribulação, que vai ser o pior tempo de toda a terra, 7 anos de mazelas, está muito próximo de acontecer. E quem não for arrebatado com Jesus Cristo para o céu, vai ficar na tribulação, vai sofrer perseguição, vai morrer, vai ter terremoto, chuva de fogo, pedra, saraiva, guerra, fome, bomba atômica, vai ter tudo de ruim. E aí você imagina o sofrimento que vai ser isso, porque a pessoa vai ter que escolher agora, embaixo de perseguição, de sofrimento, se ela quer a marca da besta, e aí ela vai direto para o inferno, porque quem se deixar marcar na testa ou na mão vai ser condenado pelo Senhor, ou vai ter que morrer para poder chegar no céu e vender pipoca lá em cima. Mas ainda assim, é preferível ser pipoqueiro no céu do que ficar ardendo no inferno. Mas eu não recomendo que você escolha a tribulação.
não vai valer a pena. Há anos eu tenho um seminário de escatologia que eu ministro nessa igreja. Há anos, preparando as ovelhas para o entendimento do que eu estou falando aqui resumidamente. Mas esse vídeo ontem me tocou. Então a possibilidade de Israel e agora Jerusalém começar a ser atacada é real. É real. E se o irmão maior entrar para defender o irmão menor, os outros inimigos vão se unir fraternalmente também. E aí o cenário está montado. Porque o anticristo virá na sequência de um conflito, fazendo um acordo. Então precisa ter um conflito. E nós estamos vendo a possibilidade do conflito. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 2 e seguir a nossa explanação. Vamos continuar expondo o Evangelho de Mateus e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, verso 16. Nós vamos começar a leitura no verso 16 até o 18. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos. Quantos magos são? Chama o SAMU. Chama o SAMU, alguém. Você viu o que é a influência de um pastor, né? Teve um pastor que falou que eram 3 reis magos. Olha aí, ó. Agora para tirar. Por que eu não deixo qualquer um vir pregar aqui em cima por causa dessas coisas? Pastor, por que não vem os pregadores de fora? Por causa de coisas como essa. O de dentro falou, eu não estou conseguindo tirar. Quantos magos são? Não, magos. Magos. Repete a Bíblia, aí você não erra. Quantos magos são? Magos. Eu, hein, pastor? Perguntando quantos magos são. Não está escrito? É isso que vocês tinham a responder para mim. Outro dia, faz um bom tempo já, o irmão pregando, animado, cheio de graça. Que bênção ouvir o irmãozinho. Aí Paulo caiu do cavalo. Aí eu, opa. Irmãos, não é um criticismo apurado, não. É só o seguinte, vamos ficar com a Bíblia? Amém? A Bíblia não diz sobre cavalo. Então, vamos ficar com a Bíblia. Quantos magos então? É isso aí, irmãos. Parabéns. Teologicamente saudáveis. Amém? Magos. Ah, meu coração. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido, por quem? Por quem? Irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira. Quantos magos?
Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que disse: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada porque já não existem. Quem é Raquel? Meu Deus do céu! Quem é Raquel? Quem falou? Esposa de Isaac, a professora ali, ó, da nossa escola. Raquel é a esposa de Isaac. Então, que referência é essa que a Bíblia está fazendo aqui? É que os meninos, as crianças, os judeuzinhos estavam sendo mortos. Por quê? Esposa de Isaac, mãe de quem? De Jacó. E Jacó, papai do céu, fez o que com o nome de Jacó? Trocou para Israel. Ah, pastor, agora ficou fácil entender. Irmãos, o nosso contexto aqui do capítulo 2, né, isso está sendo muito bem falado aqui por todo mundo que ocupa essa tribuninha aqui para ministrar. O contexto é a perseguição que esteve sobre Jesus já no seu nascimento. O plano de Satanás para matar o Filho de Deus enquanto pequeno. Acontece que a vinda do Senhor Jesus foi profetizada por vários profetas e muitas profecias haviam sido colocadas sobre a vinda de Jesus, a primeira vinda. E então, o que está se cumprindo aqui são as profecias, em que Deus havia dado a sua palavra dizendo: eu vou enviar o Salvador de Israel, eu vou enviar o Messias, no grego o Cristo, o ungido, eu vou enviar aquele que vai salvar o meu povo, o povo de Deus dos seus pecados. Mateus 1,19, ali está o significado do nome Jesus. O anjo falou: olha, vai nascer um filho, você vai colocar o nome nele de Jesus, falou para José. E ele salvará o seu povo dos pecados. Então essa vinda do Messias, sabida por Satanás, foi que ele tentou interromper. Na última semana, no último domingo, eu ministrei sobre o fato de que o anjo do Senhor deu uma direção para José para levar o menino para o Egito. Ainda bem que foi para José, né, gente? E José obedeceu prontamente e levou a sua família para o Egito, para proteger o menino, para guardar o Senhor. Então, o texto é muito claro. O que está acontecendo aqui é que Herodes percebeu que os magos haviam vazado. O que Herodes fez quando os magos passaram por Jerusalém? Falou assim, ó: vai lá, visita o menino, volta e me diz aonde ele está, porque eu também quero adorá-lo. Mentira. Porque eu quero matá-lo. Quantos magos? Os magos foram visitar Jesus, entregaram quantos presentes? 3. O que eles entregaram? Isso, ouro, incenso e mirra. Ou seja, o que eles entregaram para Jesus, para honrar o nascimento do Senhor, eram os presentes que reis entregavam para reis. Então, aquelas 3 ofertas, 3 oferendas, aqueles 3 presentes, eram 3 presentes reais. Então, o que os magos, que eram reis, estavam fazendo era: estamos aqui celebrando, comemorando o nascimento de um rei. Só que esses presentes se dão entre reis, e reis que geralmente dão presentes e recebem os presentes são adultos.
Então, a grande maluquice disso, a doideira, porque eu amo meu Jesus, é que ele, criança, no nascimento, recebeu presentes reais de rei. Esse é o reconhecimento da realeza de Jesus. Ouro, mirra, incenso e mirra. O que uma criança vai fazer com ouro? Então é o significado de que Jesus era rei. Por que isso está escrito no Evangelho? Para que o povo judeu entenda que Jesus era rei. O livro de Mateus quer apresentar Jesus como rei. Faz assim agora. O livro de o livro de Mateus quer apresentar Jesus como rei para o povo judeu. Ele foi escrito para o povo judeu. A linguagem, a maneira como foi escrito o Evangelho de Mateus é para provar que Jesus é o rei. Então Herodes queria matar o rei. Herodes falou para os quantos magos? Os magos, que ele então fossem, adorassem e viesse contar onde ele estava para que ele pudesse adorar. Não, ele queria saber o endereço para poder matar. Aí então, eles, os magos, ouviram uma conversinha do anjo, divinamente inspirados, pode ter sido anjo, pode ter sido uma outra forma, e aí falaram assim para eles, não vão até Herodes contar onde o menino está, vão por outro lado. E eles foram por outro lado. E Jesus não foi alcançado por Herodes. Amém? Então olha só o que está escrito aqui, Quando Herodes percebeu que ele tinha sido iludido ou enganado, quantos magos? Então, ele se irritou muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Na conversa que ele teve com quantos magos? Magos. Na conversa que ele teve com esses camaradas, eles discerniram a data aproximada que Jesus havia nascido. Fica falando 3 para ver. Agora você vai o culto todo agora repetir. Então, na conversa que ele teve, percebeu, esse menino nasceu entre o mês tal e o mês tal. Então, os magos foram já há uns 4 meses, não voltaram, porque antes, chegar de um lugar para o outro levava meses. Ou ia a pé, ou ia de jumentinho, ou ia de camelo, então era meses viajando. Então volta no tempo aí, eu vou matar todo mundo de 2 anos para baixo. Qual foi o pensamento de Herodes? Esse menino está aqui ainda, em Israel, deve estar muito próximo na região onde ele nasceu, ou ainda na cidade que nasceu. Então mata lá em Belém e mata no Grande Belém. A gente não fala assim, Grande São Paulo, né? ABCD, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano. Então mata ali em volta. Então era Suzano, Poá, Mogi, Itaquá, mata. Todos de 2 anos para baixo. Abre comigo no livro de Êxodo, que eu vou te mostrar um negócio interessantíssimo.
Israel já esteve no Egito, no passado, você sabe dessa história. Ficou lá como escravo muitos anos. E o que aconteceu? Quantas pessoas entraram no Egito na época de José? Você lembra? 70 pessoas. Acontece que Deus deu uma multiplicação para Israel fenomenal. Né? As mulheres tinham 10 filhos, 12 filhos, 15 filhos. Então o povo de Israel começou a crescer vertiginosamente. Então essa população começou a ficar forte, crescer. E aí todo mundo que tinha contato com José, aquela geração foi morrendo. E levantava outro faraó que sabia da história, que José era a família de José, aquele povo que estava ali no meio deles, era o povo de José, que foi quem teve a revelação do sonho, que ajudou o Egito a sair da fome, que guardou a comida, que preservou a vida dos egípcios, porque não fosse José, a maioria dos egípcios tinham morrido. Muito bem, acontece que essa honra a José, olha a nossa semana, olha a nossa série sobre honra, essa honra a José foi se perdendo ao longo do tempo, porque vinha um comandante, um outro faraó, chegou uma hora que um camarada se levantou e disse assim, quem é José na fila do pão? Quem é esse povo aqui? Quero saber mais desse povo aqui não, crescendo, comendo o que a gente tem, vivendo aqui numa boa. Vamos escravizar, porque se eles ficarem aí muito fortalecidos, e amanhã a gente tiver um inimigo, eles podem se juntar com o inimigo e pôr a gente para fora. Então vamos escravizar. Então foi assim que Israel mudou. De um povo honrado, de um povo que merecia a honra dos egípcios, porque havia alguém nesse povo que salvou o Egito da morte, para um povo escravo. Você está percebendo a inversão aqui? Então, em Êxodo, capítulo 1, verso 15, em diante, está assim, ó. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra era Puá, e disse, quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Repete comigo, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas, deu família para elas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse, vai. Foi, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino, cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou.
E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome e disse: porque das águas o tenho tirado. Então foi só Jesus que foi perseguido para morrer quando era criança? Quem mais? Moisés. E quando a gente compara ou coloca lado a lado Moisés com Jesus, alguém percebe alguma semelhança? Qual? Salvar um povo. Então vamos lá. Toda vez que Deus enviou um salvador do povo, Satanás quis matá-lo. Então vamos lá. Está preparado? Segura na cadeira. Quem recebeu, depois da ressurreição de Jesus, a incumbência de salvar um povo? Meu Deus, cadê os encorajados? Vamos falar no sentido mais teológico. A igreja recebeu de Jesus a incumbência de salvar um povo. Isso quer dizer o quê? Que Satanás quer te matar. Isso quer dizer que no início da sua conversão, quando você era bebê, e principalmente nos primeiros 2 anos, Satanás quis. Por isso muitos novos convertidos têm quedas no começo. Por isso muitas crianças na fé estão com dificuldade de avançar. Porque a resistência criada pelo reino das trevas é total, para que essa criança não cresça e não se torne aquilo que é o propósito de Deus, mais um novo Salvador de vidas. Eu e você compomos a igreja de Cristo. Amém? Tem gente que fala assim, eu não preciso congregar, eu não preciso ao culto, eu não preciso fazer aquilo tudo que a igreja faz. Eu posso ficar sozinho na minha casa, que eu sou igreja. Pé, errado. Você sozinho, você é templo. Você não é igreja. Agora, você caminhando junto, você é igreja. Então, a igreja... Vamos lá em Mateus, o que está escrito? As portas do inferno não prevalecerão. Contra quem? Não é contra o templo. Eu e você precisamos ser templo e igreja. Então você na sua casa ora, você na sua casa lê a Bíblia, você na sua casa tem comunhão com Deus, então é o templo, porque o Espírito Santo habita em você. Glória a Deus, aleluia. Agora você, como igreja, você participa de tudo que o corpo de Cristo faz, junto com o corpo de Cristo. Então você adora o Senhor com a sua vida, você canta louvores ao Senhor reunido na congregação, se a sua igreja tem uma visão celular, você age dessa maneira, você leva as pessoas a Cristo, você faz reuniões nas casas, você faz casas de paz, porque você está agindo como igreja. Então, toda vez que alguém nasce em Cristo, a igreja precisa cuidar. A igreja precisa colocar num barquinho de junco. A igreja precisa preparar alguém para cuidar. Alguém entendeu o caminho aqui ou não? A mãe de Moisés pegou o menino,
colocou no barquinho, no rio, olhou ali embaixo, estão as filhas de Faraó. Vamos botar ele bem bonitinho aqui, embala ele aqui, uma cobertinha bem colorida, vou amamentar ele para ele ficar sorridente agora, bonzinho, porque alguém lá vai pegar esse menino e vai dizer, que lindo, que bom, e vai cuidar dele, e aí a gente vai oferecer o nosso serviço para cuidar dele. Então a mãe entrega o filho, mas recolhe o filho 50 metros depois, 100 metros depois, por uma estratégia. Igreja é cuidar de pessoas. Igreja é não deixar que os pequenos morram. Igreja é atuar para que as crianças cresçam e se tornem adultos. Tem alguém nessa manhã entendendo o que eu estou falando aqui? Então você não pode, pelo Evangelho, não estar envolvido com o cuidado de pessoas. E por isso a igreja celular é uma estratégia do Senhor para que nós façamos isso. Por quê? Porque nós fazemos reuniões nas casas, reunimos as pessoas, abraçamos as pessoas no seio da igreja, visitamos as pessoas, vamos orar para que as pessoas sejam curadas, vamos orar para que as pessoas conheçam Jesus profundamente, de uma maneira bíblica. Então a mãe não perdeu o menino. A mãe entregou um bebê na água, pegou o bebê de volta, criou o menino, a Bíblia diz, sendo grande o menino. Então, no mínimo ali 12, 13 anos já. Dez anos de idade. Aí se entregou para a filha de Faraó. E aí Moisés tem um propósito, que é ser o Salvador. Se atrapalhou nas pernas 40 anos, mas depois voltou. Moisés tem 3 ciclos de 40. Isso aqui era um dia era legal falar sobre isso, né? Moisés fica 40 anos ali no Egito aprendendo, comete um erro, fica 40 anos esperando para ser recolocado na pista de novo. O pit stop dele demorou 40 anos, lá no deserto. E depois, 40 anos conduzindo o povo. Então, rapaz do céu, olha só. Gente, não sou só eu que estou prestando atenção não no culto, viu? Pastor Adriano mandou um recado assim, ó. Raquel é a esposa de Jacó. Rapaz, ninguém de vocês me corrigiu aqui. Tem que vir do Sri Lanka. Não, eu não ouvi. Tem que falar, pastor, levanta a mão. Lá do Sri Lanka veio a correção. Dá um close aqui. Dá um close. Era a Rebeca, né? Que coisa, hein? Alguém me conduziu ao erro, né? Oh, Deus. Não, mas tudo bem, mas eu entrei de gaiato também. Deu um close. Pastor Adriano, glória a Deus. Então eu peço perdão à congregação pela derrapada. Amém, irmãos? Era a esposa deixa eu copiar aqui, de Jacó. Quantos magos? 3. Depois dessa, o que eu estava falando? Mas deu uma desconectada forte agora.
Deve ser os 29 anos, né, Eliana? 29 anos você se perdeu assim, você demora um pouco para voltar ao computador. Mas vamos lá. Então Moisés viveu esses 3 ciclos, não é? Acho que eu vou acabar a pregação que eu não lembro. Então, eu vou finalizar, porque não adianta espremer querer voltar. Já olhei para cima, que dizem que volta quando você olha para cima, mas não está voltando. Neurologista falou isso, que você levanta os olhos, a memória volta. Aí mas não está voltando, não. Nosso papel como igreja é cuidar de pessoas. Isso, para poder cuidar do povo e salvar o povo. Era mais ou menos isso, mas eu não lembro mesmo. Então, eu vou voltar aqui em Mateus 2 para encerrar. Então, você entendeu que na temática, na dinâmica bíblica, os 2 salvadores principais foram atacados na infância? Primeira característica. Segundo, os 2 foram protegidos. Amém? Terceiro, os 2 se tornaram adultos. Amém? Então, essa é a dinâmica da igreja. Você nasce em Cristo, é um bebê. Depois você vai sendo colocado num processo de aprendizado e maturidade, mas isso precisa de cuidado. Por isso a célula é o lugar de cuidado. Amém, meus irmãos? Por isso a célula tem que ser esse lugar de cuidado, esse lugar de acompanhamento, onde as crianças espirituais estão nascendo e começando a viver, para chegar à fase adulta e aí concretizar o propósito que Deus tinha para Moisés e para Jesus. Agora, Jesus morreu usando uma pessoa como instrumento, que foi Judas. Satanás encheu o coração de Judas e Judas vendeu Jesus, né? Ficou com a missão de indicar quem era Jesus no meio daquele grupo. E deu um beijo nele e traiu Jesus. Então, aplique para a sua vida o que eu disse. Primeiro, cuide dos recém-nascidos. Se envolva no cuidado daqueles que são jovens-nascidos de novo. Seja igreja. Cumpra o seu papel como igreja cuidadora. Como uma igreja que quer ver o povo multiplicar. Herodes decepou uma geração. Aquelas crianças que morreram lá em Belém, na região, não foram mães e nem foram pais. E não geraram filhos. Não continuaram o sobrenome da família por causa de uma crueldade em torno de impedir um propósito, de impedir que um propósito fosse alcançado. Se nós não cuidarmos daqueles que estão à nossa volta, morrendo, nós estamos impedindo que novas gerações de cristãos nasçam. Se nós não ajudarmos para que venham à luz, para que haja o parto, o nascimento, estamos impedindo que outras gerações da igreja nasçam. E para terminar, isso foi o que Jesus mandou a gente fazer. Então vamos obedecer. Se envolva. Se você parou, retome. Retome, porque você é responsável para que novos nasçam. Você é responsável pela próxima geração. Eu não quero comparar você que não quer se envolver com vidas, disse, não. Mas espiritualmente é muito próximo disso. Não me envolver com o nascimento de pessoas, não me envolver com a proliferação do Evangelho, não me envolver com a divulgação do reino de Deus, não me envolver com o serviço ao Rei, é como se eu estivesse me abstendo em relação às próximas gerações. Eu sei que o Espírito Santo vai falar com você. Por isso empenhe-se, por isso se dedique mesmo. E você que tem filhos,
Pense no seu filho indo para um lugar de trevas queimando porque alguém não falou para ele o Evangelho. Então fale para os filhos dos outros o Evangelho. Vá falar o Evangelho para os filhos do seu próximo. Seja alguém como Joquebede e Miriam, que preservaram a vida do filho e irmão, para que ele se tornasse o que Deus o chamou para ser. Quantas pessoas pregarão o Evangelho? Quantos evangelistas nascerão da sua pregação para alguém? Quantos adoradores estão esperando apenas a palavra do Evangelho que vai iluminar a vida deles? Quantos novos professores de Bíblia virão a partir do momento que você se envolver em gerar e cuidar de pessoas? Lembrando que Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens. É para isso que Jesus nos chamou e chamou a sua igreja. Amém? Fique em pé comigo, por favor. Vamos orar para terminar. E mais uma vez, me perdoem pela derrapada. Obrigado, Adriano. Vê se me liga também, viu? Não adianta só ficar falando que eu estou errado. Senhor, nós queremos te adorar nessa manhã. Queremos te agradecer. Engrandecer o teu nome. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a palavra nas nossas reuniões. Oro, Senhor, para que o Senhor constranja o coração dos meus irmãos a seguirem no plano que o Senhor tem para a igreja, para sermos igreja. Temos um próximo encontro com Deus, Senhor. Como seria bom ver esse lugar lotado de pessoas com fome e sede de Deus, Senhor. Tudo por conta do nosso trabalho e o nosso envolvimento. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a entender que não há nada mais importante, não há nenhum plano nosso terreno mais importante do que gerar vidas para o Senhor. Constranja, Senhor, com o seu amor, aqueles que foram setados ou foram influenciados por algo que ainda os afasta, os deixa longe disso. Que a tua misericórdia seja sobre meus irmãos, Senhor. Que todos nós, sendo igreja, nos envolvamos. O Senhor disse: façam discípulos. E discípulo é aquele que é discípulo e que faz discípulos. Porque como temos visto, como fui ver lá no Oriente, a igreja morreu porque os discípulos não foram gerados, porque a igreja parou de se envolver com salvação de almas. A igreja inibiu o nascimento de novas gerações. Que não seja assim conosco, Senhor. Que nós sejamos frutíferos para o Senhor, para gerar cada vez mais amor no coração de pessoas, interesse por Jesus. Que a sua bênção seja hoje sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Que a sua semana seja abençoada, irmão. Irmã, que você tenha graça e paz nessa semana abundante. O centro da sua vida é Jesus Cristo. Amém? Que o amor do Pai, a graça do Filho, a consolação doce do Espírito Santo seja sobre vocês hoje até a vinda do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Em maio, escola. Deus te abençoe. Vai na paz.